Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui na nossa programação eleitoral aí para as eleições de 2024, entrevistando os pré-candidatos, né? E mais para frente, quando tudo se oficializar, os candidatos para as eleições aí, né, do campo, né, principalmente para o campo da esquerda, no campo aí das lutas e tudo mais. Né? E no dia de hoje eu estou aqui com o pré-candidato Wagner Palheiro, ele que vai lançar sua pré-candidatura aí pelo PT, né, pela coligação, pela frente PT, Rede, PV, PCdoB e PSOL. Né? Vamos conversar aí um pouco aí dos problemas da cidade e também, né, discutir um pouco aí de política nacional, que também é importante. Então, Wagner, antes da gente começar, né, para aqueles que não te conhecem, faça sua apresentação. Legal, Guilherme. Eu falo um pouquinho sobre a questão falando da cidade. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Balieiro, não é apelido, é nome mesmo, né? Muita gente brinca perguntando se Balieiro é apelido ou nome. Eu falei, não, é nome. É Wagner Ocimar Balieiro. Então, a gente, abreviando um pouquinho aí, Wagner Balieiro. Sou nascido em São José dos Campos, tenho 46 anos, sou engenheiro elétrico, estudei na ITEP, participei muitos anos no movimento popular aqui como presidente da Associação de Moradores da região aqui da Vila Tesouro e dos bairros adjacentes, fui do movimento estudantil e também sempre atuo ainda até hoje participando de diversos movimentos dentro da Igreja Católica, né, ultimamente aí dentro da campanha da fraternidade, da equipe de leitores aqui das comunidades onde eu participo. E além disso, é, São Paulino, né, como no futebol, para quem pergunta, né, e, e também dizer que na 1995, né, em 2004, já sendo eleito na primeira eleição, em 2004, como vereador mais votado do PT, fiquei durante 4 seguidos na Câmara Municipal, 16 anos como vereador, de 2004 até 2020. Em 2020, fui candidato a prefeito, né, em São José dos Campos, e depois fui candidato a deputado federal em 2022 e agora como pré-candidato nessa eleição de 2024, pela segunda vez aí como pré-candidato junto com uma coligação que você já citou aqui, a Federação PT Rede, dentro do nosso arco de alianças, que espero que possa até, inclusive, aumentar esse arco de alianças que a gente pode ter aqui para a nossa cidade. Né? Mas é um prazer estar aqui para a gente debater da política, falar de São José dos Campos, aproveitar aí todo o momento que a gente está vivendo para que a gente possa realmente estar falando sobre aquilo que é mais importante e necessário de ser modificado em São José dos Campos. Certo, o Wagner. E, Wagner, fazendo a primeira pergunta, eu já fiz ela, né? Mas eu gostaria que você entrasse um pouco em detalhes, né? Por que da sua pré-candidatura e qual é o objetivo dela? Oi, Guilherme, eu acho que está falhando o som. Eu não sei se é aí ou se é aqui que está falhando o som. Aqui, eu vou tentar verificar até se, inclusive, é aqui. Espera aí, só um minutinho. Voltamos já. Estamos aqui com Wagner Balieiro, pré-candidato aí Vamos do lá. PT. Pronto, Wagner, retornando aqui. Wagner, por que da sua pré-candidatura? Você já falou já, né, na atividade aí de lançamento, né? Gostaria que você aprofundasse, né? Agora está com mais calma aí para conversar e tudo mais. Ô, Guilherme, eu não sei se está me escutando bem, porque o sinal acho que está meio ruim
internet. Sim, eu estou escutando, pode falar. Então, eu poderia repetir a pergunta, porque realmente eu acho que cortou aqui para mim aqui. Qual que é o objetivo da sua pré-candidatura? Né? Por que você quer se Opa, vamos lançar? lá. Vamos lá. Então, Guilherme, quando a gente pensa num projeto para São José dos Campos, você tem que trabalhar um projeto alternativo ao que está por aqui acontecendo nesse momento. Então, você tem que trabalhar algo que possa disputar a eleição. Ele é algo diferente do que está aí. Por quê? Se for para ficar a mesma coisa, né? Mas a gente vê e sabe que São José pode dar isso para a sua população. Primeiro que a gente precisa ter um governo que seja de verdade para todo mundo. Nós não podemos ter um governo que olha uma região e esquece das demais regiões. Um governo que fica olhando uma parte da cidade, enquanto outros locais da cidade ficam abandonados, esquecidos. Então, esse orçamento para resolver os problemas de todas as regiões da cidade. E nós precisamos trabalhar uma administração, um novo modelo na cidade, que volte a ser filho para toda a população. Então, a São José está perdendo espaço no cenário econômico, está perdendo espaço na área industrial para outras cidades do estado de São Paulo, que realmente faça uma política que realmente discuta o emprego em nossa cidade, que discuta para não deixar o abandono das empresas que está acontecendo aqui, trabalhar o ponto de vista que realmente preserve o meio ambiente de nossa cidade, que prepare a cidade para as mudanças climáticas que nós estamos vendo acontecer no Brasil e no mundo. São José está com vários mapas, projetos, estudos já realizados sobre a situação do que tem que ser feito na nossa cidade, para a questão da enchente, para a questão de área de risco, para a questão da criação de parques, a questão ambiental, e simplesmente nada foi feito desde 2016. Não foi criado nenhum parque, não foi feita nenhuma obra para acabar com os riscos que nós temos de deslizamento na cidade, não foi feito nada para fazer regularização fundiária e, ao mesmo tempo, coordenadas que são necessárias, por exemplo, dos programas anti-enchente da cidade. Então, você precisa ter hoje uma cidade preparada para a questão das crises climáticas. Hoje nós não temos. A cidade simplesmente tem um prefeito hoje que não dá atenção devida de preparar a cidade para isso. Precisamos de uma cidade que volte a gerar emprego na área industrial, não ficar só na área de comércio e serviço, mas que volte a gerar emprego na área social. Precisamos de uma cidade que realmente faça parceria com o governo federal, aproveitar a presença do presidente Lula, aproveitar as parcerias que são possíveis no governo federal e colocar a cidade fazendo parceria com o governo federal para trazer mais investimentos para o nosso município. Nós precisamos resolver o problema do transporte coletivo. O prefeito que está aí passou 5 anos, que já venceu a licitação, não fez a licitação do transporte coletivo. O transporte está com um problema muito sério e a gente precisa resolver essa situação do transporte coletivo. Ao mesmo tempo, precisa ter um olhar social na nossa cidade. Nós estamos vendo aí um aumento enorme de morador de rua. O que a prefeitura está fazendo? Nada, absolutamente nada. A gente precisa ter, além de uma ação social, de um acompanhamento, trabalhar para diminuir essa crise social que está acontecendo no nosso município. E isso tudo está no nosso plano de governo para fazer diferente do que está aí. É o que eu falo, para fazer igual, fica o que está. Então, toda vez que a gente tem um projeto para lançar para a cidade, ele tem que vir no sentido de melhorar em relação ao que está aí, não cometer os erros de quem já está governando e trabalhar melhorias para a nossa população. Perfeito, ô Wagner. Então vamos aí para a próxima pergunta, né? Falar dos problemas da cidade, né? Você tocou aí no assunto da regularização fundiária, né? E um assunto aí bastante envolvendo esse tema, que é bastante importante, é a questão do banhado. Como que você vê a questão do banhado? E a pergunta é bem simples, que eu gostaria, né, fazer um pinga-fogo com você. Bem simples, né? Se eleito, você regulariza o banhado?
Então vamos lá, se for pinga-polga é sim. Vou trabalhar. O que eu vou trabalhar no banhado? Vou trabalhar os 3 eixos que são necessários lá, de maneira bem resumida. Você tem o Parque do Banhado, a unidade de conservação, que tem a legislação, que precisa ser implantado esse parque. Esse parque é necessário. É importante a gente preservar e não deixar construir dentro do banhado. Esse parque é uma linha imaginária da divisa com a comunidade que fica 100 metros a partir do eixo da antiga linha do trem. Então, você tem a estrada que tem lá, a estrada de terra que tem lá, que era onde passava a linha do trem. Você coloca 100 metros para dentro, a partir daquela linha, a partir dali que começa o parque. Então, é perfeitamente possível você ter o parque e ter a comunidade morando ali na beirada do parque e urbanizada, regularizada. Então, dá para ter o parque e dá para ter a regularização da comunidade. E também um terceiro eixo é que, olhando até o próprio estudo da CETESB, a CETESB indicou para a questão ambiental que o eixo da Via Banhado, uma ligação da Zona Norte para a Zona Oeste, sem passar pelo centro, poderia ser feito atrás do Parque do Banhado, entre o Parque do Banhado e o Rio Paraíba. Então, nós vamos fazer a via por aquele caminho, interligando a Via Norte com a rua Avenida Henrique Mudar, lá no Esplanada do Sol, né? E dali faz uma ponte ligando por Banova e liga também para quem quiser ir para a Zona Oeste. Então, você vai fazer a Via Banhado, vai fazer o parque fechado com essa via do Banhado e, na outra parte aqui, a comunidade também com a regularização. Então, nós vamos manter a comunidade do Banhado e regularizado. Aliás, o projeto nosso é discutir a questão da regularização não só do banhado, regularizar a cidade aproveitando a lei que nós já temos. Nós temos leis federais feitas no governo Lula, que hoje possibilita a regularização de praticamente toda a cidade do ponto de vista administrativo. Não precisa ficar entrando na justiça para fazer a regularização. Se a prefeitura tiver vontade, colocar as equipes técnicas, ela faz a regularização do Banhado, do Águas de Canindu, do restante do bairro Araújo, do Rio Comprido e de outros bairros da cidade. Basta ter vontade política e dedicar. É aquilo que eu falo, dedicar parte do orçamento da cidade para cuidar da regularização. Certo. Ô Wagner, você fala aí, né, da questão do Parque do Banhado, né? Mas nós sabemos que tem pessoas morando lá dentro, né? A pergunta que eu faço, o que fazer então com essas pessoas, né? Porque, né, se a área de preservação precisa ser preservada, né, como o próprio nome diz, né, o que fazer com essas pessoas? Porque eu conheço, né, algumas famílias que moram lá e a impressão que passa é que eles não afetam, né, o meio ambiente, quase nada. O que fazer então com essas pessoas? Vamos lá. Primeiro, assim, a quantidade de pessoas que estão dentro do Parque Banhado, dependendo de onde tiver essa linha de divisa, é pequena a quantidade de pessoas. Não é grande, não, é pequena. O que a gente tem que fazer? É trabalhar ou a realocação para dentro da área permitida do próprio banhado, ou realocar para o centro da cidade. Não é para outro local, é para ficar ali mesmo na região. A própria proposta de reurbanização do banhado, de regularização, você vai trabalhar com a implantação do parque e as pouquíssimas famílias que estiverem dentro do parque, que são poucas, você transfere para dentro da área que vai ser a área da comunidade. Lembrando que a área da comunidade é tudo, a grande parte dessa área já é área pública, então a prefeitura não vai ter que desapropriar ninguém. Ele pode utilizar algumas áreas que vão ser desse eixo próximo da linha férrea, para utilizar ali para fazer as moradias das famílias que tiverem que ser realocadas do fundo lá do banhado para frente. Mas dizendo aqui, são poucas famílias que estão nessa situação. A maior parte das famílias, você conhece lá, por exemplo, onde mora o seu Davi. Onde mora o seu Davi, por exemplo, está fora da área do parque. O parque é para trás da casa do seu Davi. Onde é a casa do seu Davi, não é dentro do parque do banhado. Então a gente vai regularizar a casa do Davi, e alguma casa ou outra que estiver para trás da casa do seu Davi, a gente traz para frente, coloca aqui para frente e regulariza dentro das áreas públicas que existem ali no eixo da linha do trem. Wagner, você falou aí da construção via banhado, né? E, né, do seu projeto, como que você vê essa questão, né? Contudo, né, você falou aí de preparar as cidades aí para a crise climática que nós estamos vivendo. Uma das coisas aí de extrema importância é a preservação, né, das áreas chamadas banhado. Como fazer essa via banhado sem prejudicar a área de preservação ambiental?
Simplesmente porque ela não vai estar dentro da área de preservação ambiental. Porque o que a gente já fez? A gente já fez um mapa do que é a área do parque, está lá delimitado, ela está fora da área do parque, inclusive ela vai estar no trecho do banhado lá para frente ali, que tem o solo firme, né, em relação a essa questão. E o que a gente precisa cuidar? Precisa cuidar de criar esse parque, precisa fazer essa ligação, porque o que acontece hoje? Quando a gente fala de meio ambiente, a gente tem que diminuir poluição, diminuir deslocamento das pessoas, uma série de coisas. Você tem que valorizar o transporte coletivo, você tem que criar condições de deslocamento que não envolvam você fazer grandes distâncias utilizando automóvel. O que a gente tem hoje? Você tem uma grande quantidade de trabalhadores que saem da Zona Norte e indo para a Zona Oeste. Todo mundo tem que passar pelo centro. O que você vai fazer é encurtar esse caminho. Você encurtando esse caminho, tornando mais rápido isso, você vai é, diminuir o uso de automóvel, você vai facilitar a vida do trabalhador, que vai diminuir tempo no trânsito, você vai diminuir poluição e vai fazer uma via dentro de uma área que está fora do parque. Então, é a ligação ali da Via Norte, de um trecho da Via Norte até a área do Esplanada do Sol, mas fora da área do parque, conforme o estudo já feito pela CETESB. Nós não estamos inventando e nem colocando algo diferente aqui daquilo que já está analisado pelos setores ambientais e que colocou uma opção. E o que a gente está querendo fazer aqui é a opção de manter os moradores, de criar o parque e de fazer a via. As três coisas que o atual prefeito não fez. Certo, Wagner. E expandindo aí os problemas da cidade, ainda, né, a respeito da regularização, eu acompanho bastante a situação da zona leste da cidade, principalmente as áreas, né, do Capão Grosso, Majestic, Santo Antônio do Alto, né? E o que eu recebo de reclamação, né, de que a prefeitura esqueceu literalmente essa região é muito grande, né? Você tem algum projeto, né, para essa região da Zona Leste, o Wagner, né, em relação a transporte, questão de alargamento de rua, né? Como que você vê essa região? Vamos lá, Guilherme. Eu conheço bem todas essas regiões que você falou: Capão Grosso, Majestic, Santo Antônio do Alto, que é a estrada que liga o Novo Horizonte até o Majestic. Na verdade, o Majestic teve um corredor de ônibus asfaltado da rua Nelson Tavares, ali do Bom Retiro, até o Majestic. Foi um trabalho, um projeto nosso no governo do Carlinhos. A gente tinha a proposta de asfaltar os corredores de ônibus. Asfaltamos ali o corredor do Majestic, corredor de ônibus, para facilitar quem usa transporte coletivo. Asfaltamos uma grande via lá da região do Capão Grosso, né? A famosa estrada chamada Quebra-Eixo está toda asfaltada. Então, a gente tem um trabalho já realizado na época do governo Carlinhos. O que precisava continuar? Era fazer a regularização desses bairros, que a regularização não é complicado de fazer a regularização e continuar a implantação do asfalto nas demais ruas do bairro. E por que fazer a regularização? Com a regularização, você planeja o bairro. Você olha, esse bairro vai crescer. Então, nós vamos precisar reservar áreas aqui para aumentar o viário, para fazer os equipamentos públicos. Quando você não regulariza, você vai deixando ter a ocupação irregular. E o que a gente tem falado? Hoje, a responsabilidade da regularização é da prefeitura, junto com os moradores. A prefeitura não está fazendo atualmente a regularização porque não quer. Aquela região do Capão Grosso, Majestic, em grande parte, são áreas passíveis de regularização que não envolvem nem área ambiental. A maior parte está em área boa, área que não envolve meio ambiente, é só regularizar. Por que é bom regularizar? Porque daí, além de você dar o documento, a escritura para a família que está morando lá, você já organiza o tamanho das ruas, você já organiza o viário, e você vai fazendo as obras que são necessárias no bairro. Aliás, nem precisa esperar regularizar para fazer obra. A gente asfaltou o corredor do Majestic sem ter regularizado ainda o bairro, mas foi importante regularizar para facilitar o transporte coletivo. Foi importante regularizar para não deixar ninguém construir no meio da rua, porque quando está irregular, você vai construir em qualquer lugar. E agora, quando está regularizado, você ordena, organiza o jeito de construir. Então, tanto para o Capão Grosso, a gente tem que terminar a regularização, fazer a infraestrutura nesse bairro. Tem que terminar a regularização e fazer a infraestrutura do Majestic, reservando áreas públicas para construção de escola, creche, praça, e, ao mesmo tempo, organizar o viário. E a estrada Santo Antônio do Alto tinha uma licitação e uma empresa escolhida para asfaltar. Aí foi colocado o antipoeira e o prefeito Felício, na época,
cancelou o contrato que faria o asfalto definitivo dessa via, ligando até o Majestic. Junto com isso, você tem que trabalhar a questão do transporte coletivo. Lá no Majestic, a linha 242, que perdeu o horário, está diminuindo o horário. Essa semana, quando eu passei lá, famílias reclamando que o horário do ônibus está ficando atrasado, as crianças não conseguem chegar na escola a tempo para comer a merenda na escola ou tomar o café da manhã antes de entrar na aula na escola do Bom Retiro. Tudo porque tiraram o horário do ônibus que levava as crianças antes de começar as aulas para elas tomarem o café. Esse é um absurdo, né? Que você tem que colocar o horário de acordo com aquilo que é a entrada na escola para eles tomarem o café e depois ir para a aula, enfim. Muitas vezes é a única refeição que a criança tem logo cedo. A questão do Capão Grosso, o Novo Horizonte, e também lá com a região do Jardim São José, você precisa melhorar o viário ali, porque ali vai ser um lugar futuro de bastante ocupação, um lugar de crescimento da cidade, então você tem que cuidar bem daquele viário. No Capão Grosso, a atual administração tirou os poucos horários que tinha de ônibus lá, que foram colocados na nossa época, quando eu fui secretário de transporte. Em 2013, a gente colocou ônibus lá. E a atual administração tirou os ônibus que atendia parte da população ali do Capão Grosso, o pessoal que mora ali perto da Capelinha. Tinha ônibus ali, foram tirados pelo atual prefeito. A gente vai voltar com o ônibus lá, porque não tem cabimento deixar a população sem ônibus. Certo. Continuando aí para falar dos problemas da cidade, né? Falar a questão dos servidores, né, municipais, que inclusive fizeram uma manifestação, né, na Câmara última quinta-feira, né? E um problema que pega ainda, né, e que já vai fazer algum tempo, a questão da reforma da Previdência, né? Que está afetando principalmente a vida do servidor aposentado. Se eleito, você revogaria essa reforma da Previdência, Wagner? Nós vamos lá, vamos dividir em 3 pontos aí a questão do servidor. Primeira coisa, o servidor está indo na Câmara agora, um dos motivos é para ter o gatilho. Sim. O gatilho é uma lei que garante o direito de ter o reajuste do servidor à medida que vai ter na inflação. Quando dá 5%, você tem o direito. Nós temos uma legislação federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que o prefeito não pode dar nos últimos 6 meses do mandato nenhum reajuste para os servidores, nos últimos 6 meses. O que a gente fez já no passado e deveria ser feito agora? Até o final desse mês, independente de dar o gatilho ou não, você dá o acumulado que tiver. Por exemplo, se tiver 3%, 4%, 4,5%, o que tiver de acúmulo, até o final desse mês, você dá esse reajuste para o servidor não ser penalizado de ter que esperar até o outro ano para ter direito ao gatilho, que é direito dele, porque senão ele vai perder muito o poder de compra. Então, nesse mês de junho, ou dá o gatilho, né, pode até dar um gatilho, um valor até maior para o servidor, não precisa esperar dar a inflação, pode dar um valor maior, né, e desconta lá na frente, se quiser, o que vier a mais. Enfim, o fato é, você pode dar o reajuste para o servidor até esse mês. É um absurdo o prefeito não querer dar esse reajuste. Esse reajuste vale tanto para o servidor como para o aposentado, né, porque ele Primeiro é sobre essa questão do gatilho, que é um dos motivos da manifestação dos servidores da Câmara. Que é Nós estamos falando de uma coisa que na eleição de 2016, em junho, o então prefeito Gelmeiro, um reajuste de 3,5%, não precisava esperar dar o gatilho. Ele deu antes o valor que já tinha acumulado, até para não ter perda para o servidor. Então, basta querer fazer, pode fazer, é direito do servidor, mas a gente está com um prefeito muito insensível em relação a essa situação. Em relação à questão dos 14%, que é o que dá para mudar. Muitas vezes o pessoal fala que vai revogar a reforma inteira. Não vai. Até porque tem coisas que são da legislação federal. Quando o Eduardo Cury esteve lá, ele votou favorável a essa reforma aí, que mexeu até na Constituição. Agora, em relação ao 14%, é uma coisa municipal. O confisco que está tendo em cima dos servidores, nós vamos rever. Nós não vamos continuar esse desconto criminoso em cima dos aposentados. Os aposentados trabalharam a vida toda e não é justo que ele chegue na hora de aposentar, ele tenha que ter um desconto de 14% no seu salário. Então, a gente vai revogar esses 14%. À medida que a gente for construindo novas receitas para o Instituto, que a gente já está estudando vários mecanismos aqui para
para colocar outras receitas no instituto que a prefeitura pode fazer, e nós vamos revogar, sim, essa contribuição que é feita em cima do servidor, que é um crime, né? Porque você está... E eu votei contra todas as vezes que isso apareceu na Câmara Municipal, na época que eu era vereador. Nós não podemos continuar vendo o servidor pagando a conta da irresponsabilidade que foi os governos de Eduardo Cury, Anderson e Felício. Eles diminuíram a contribuição patronal na Previdência do servidor. Eles alteraram a Previdência do servidor, prejudicando a Previdência do servidor, e agora colocam a conta em cima do servidor. Então, nós vamos rever, sim, nós vamos revogar muita coisa que foi feita dessa reforma, e, principalmente, nós vamos acabar com esse desconto de 14% em cima dos aposentados. Certo. E Wagner, né, ainda envolvendo a questão dos servidores, né, recentemente foi aprovada a escola cívico-militar, né, em âmbito municipal, né, de São José dos Campos, né? Primeiro, como que você pensa ver esse projeto, né, e o que fazer para a gente revogar, né, porque eu já fui professor, não tem cabimento, né, ter uma escola cívico-militar. Vamos lá. Primeira coisa é uma questão de conceito. Quando a gente fala que a educação pública é gratuita, universal para todo mundo, a gente não pode ficar criando diferenciações aqui na escola pública. Nós temos que fazer uma escola pública gratuita, de qualidade para todo mundo, né? Eu não vou criar uma escola militar aqui, uma escola que não é militar aqui, essa escola vai ter mais dinheiro que a outra e tal. Nós queremos fazer uma inclusão que seja para todo mundo, recurso tem para todo mundo, então nós vamos. Então, primeira coisa não existe essa história de querer colocar uma escola diferente de outra. Outra coisa, tudo quanto é país desenvolvido no mundo aí, das democracias avançadas no mundo, seja da Europa e outros países, eu não vi nenhum país que tem educação boa falar de colocar escola militar para resolver o problema. O que a gente precisa é valorizar o professor, diminuir o número de alunos em sala de aula, dar condição do professor trabalhar, trabalhar a participação das famílias junto no debate que pode fazer para melhorar a escola. Você tem uma série de coisas que podem estar sendo realizadas e fazendo isso em todas as escolas. Não é ficar criando uma, duas, três escolas, colocando um modelo duvidoso que não gera bons resultados, ou pelo menos até agora não vi nenhum resultado nesses lugares que foram implantados isso. Então, eu sou radicalmente contra isso, até porque São José tem recurso e vai receber muito mais recurso no ano que vem do Fundeb e pode fazer uma educação de qualidade para todos, valorizando os professores e colocando uma situação que seja de garantir a qualidade de ensino para toda a cidade. Segundo, esse projeto da Câmara e nada é a mesma coisa. Basta o prefeito simplesmente não cumprir, porque a Câmara ela não pode obrigar o prefeito a fazer escola militar. Então, você pode chegar lá, quando se der tudo certo, ganhando a eleição, pode revogar esse projeto, mas se revogar é simplesmente não fazer, porque a Câmara não pode obrigar o prefeito a fazer um negócio desse. Não é papel da Câmara fazer esse tipo de coisa. Então, é contra tudo aquilo que a gente prega na educação, na lei de diretrizes e bases da educação. A Câmara não tem autonomia para chegar e obrigar o prefeito a fazer alguma coisa no orçamento, fora daquilo que está no orçamento. Então, essa lei é totalmente uma falácia, uma coisa que foi colocada ali para fazer barulho, bater tambor, e que na prática ela não precisa acontecer. Então, é simplesmente chegar e ignorar isso daí e fazer a melhoria da educação que é necessária. Certo. E Wagner, e sobre a lei 651, que, né, abre espaço aí para demolir as casas, né, já que a gente, né, estava falando aí sobre a questão, né, da regularização fundiária. O que você pensa dessa lei? Vamos lá, a gente tem que tomar um cuidado o seguinte, a lei 651 é o Código de Obras do município, tem muita coisa importante naquela legislação. O que a gente precisa fazer é a regularização, né? Você tem hoje construção irregular por dois motivos. Porque você não tem regularização. Se você tiver regularização, diminui construção irregular. Você não tem programa habitacional na cidade. O atual prefeito não está construindo nenhuma casa do Minha Casa Minha Vida ainda. Né? Então a fila só está aumentando. Regulariza a cidade. Você cria mecanismos para facilitar a regularização dos imóveis que estão irregulares. Você
aí diminuiu o problema. Então, em relação à lei 651, o problema é esse artigo, não é a lei inteira, é esse artigo que fala que dá o poder para a prefeitura derrubar tudo, sem dar a chance de regularizar. O que a gente tem que fazer é inverter o papel da prefeitura. A prefeitura ela tem que ser parceira do morador para regularizar, arrumar a cidade, arrumar o bairro, ajudar o morador a regularizar, e não ser inimiga do morador, como é o que a gente está vendo hoje. Então, o nosso papel é regularizar a cidade, regularizar os bairros, colocar uma legislação que seja melhor para o morador e a prefeitura sendo parceira do morador. Né? Eu acho que ficar fazendo uma lei para virar terrorismo em cima do morador está errado. Nós precisamos fazer a prefeitura ser parceira do morador, e é o que a gente vai fazer. Eu conheço dessa área, Guilherme, conheço bastante dessa área. Então, posso dizer com muita tranquilidade, se a gente regularizar a cidade, regularizar os bairros, diminuir as áreas de risco, colocar programa habitacional em São José, a gente vai praticamente acabar com essa história de demolição de moradia em São José dos Campos. Wagner, né, agora vamos tocar num assunto, né, que acho que já conversei com você em outras entrevistas, né, que acho que vai gerar uma certa polêmica. Você falou, né, que pelo menos não sei se é a intenção de toda, né, os partidos que estão aí junto com você, mas pelo menos você falou aí da intenção de ampliar esse arco de aliança, né? Quando você fala isso, ô Wagner, o que você, quais partidos viriam aí para compor aí a sua pré-candidatura e futuramente candidatura? Vamos lá. Todo mundo que quiser conciliar e discutir um melhor para São José dos Campos e queira vir conversar conosco, a gente tem que estar aberto a conversar. Nós não vamos ganhar a eleição só com o nosso time, nós vamos ganhar a eleição ampliando conversas com vários setores da cidade. Então, a primeira coisa sempre é conversar com os partidos que fazem parte da base de sustentação do governo do presidente Lula. Essas conversas podem continuar até a eleição, ou mesmo durante a eleição. A gente não pode perder essa capacidade de dialogar com quem pensa diferente da gente e de tentar somar naquilo que for melhor para a nossa cidade. Então, todos os partidos que estão dentro do arco de alianças do presidente Lula são partidos que a gente pode conversar. Obviamente, que dentro do que a gente está vendo na cidade, eu vejo com bons olhos a possibilidade da gente continuar conversando com o PDT, do Wilson Cabral, que é candidato a prefeito, eu vejo com bons olhos conversar com o PSB, eu não perco a esperança nunca de conversar com esses partidos, e com outros partidos que são da base do governo federal. Eu acho que a gente tem condições de ampliar esse leque de aliança, eu acho necessário para aqueles casos onde os partidos daqui de São José estejam pensando numa São José diferente do que está aí. Quem quiser mudar São José, quem quiser realmente fazer uma São José diferente do que está aí, avançando para investir mais no social, avançando na questão de geração de emprego, na política habitacional, de melhorar a saúde, a educação, tem que mudar de lado, não dá para continuar com o atual prefeito. Quem quiser participar dessa mudança, está aberto a conversar sem nenhum problema conosco e será bem-vindo. Ô Wagner, aí você pega, né, o arco de alianças, né, você fala do PTT, do Wilson, né, que é uma organização, né, de esquerda e tudo mais, mas você fala de outros partidos que, né, compõem o campo da direita, né, e esses partidos podem, né, ser parceiro aí no seu governo. Não é Não, meio vamos lá. arriscado? Não, peraí, Vamos calma, lá. deixa eu terminar. Não é meio arriscado, né, confiar em determinados partidos, determinados grupos? Vamos lá. Primeira coisa, nós temos, claro, aqui o lado e o arco que a gente está conversando. Tá? Então, a maioria dos partidos já definiram com quem vão estar. Né? Não tem nenhuma dificuldade aqui de dizer que eu converso ainda com o PDT, eu tento conversar com o PSB, são partidos que estão mais ligados ao campo progressista, estão em outras candidaturas nesse momento, e são partidos passíveis e possíveis de conversar. Tenho bons amigos e colegas nesses partidos. A mesma maneira que quando a gente tem pessoas, aí não são partidos, algumas pessoas que queiram ajudar a mudar o modelo de cidade, a gente pode trazer. Eu conheço São José e conheço essas lideranças políticas todas. Então, eu sei muito bem quem que realmente quer ajudar e quem que realmente não quer ajudar. Ou quem realmente só quer ser oportunista. Tá? Então,
Nós vamos ter uma eleição de primeiro e segundo turno. No primeiro turno, cada partido, o ideal seria cada partido ter a sua própria candidatura. Não é o que acontece. Já tem muitas alianças que são feitas no primeiro turno. Indo para o segundo turno, abre-se uma outra discussão. E aí essa discussão ela tem que ser feita com base em projetos, daquilo que você pensa de melhor para a cidade, se uma determinada liderança pode ou não atender aquela proposta que a gente colocou para a cidade. Que no segundo turno você vai ficar com duas. Uma da direita e uma provavelmente do campo progressista. E as pessoas vão ter que escolher entre duas propostas. Não tem margem. Eu não posso, numa eleição que é majoritária, negar de escutar pessoas que têm interesse em acompanhar o nosso projeto. Eu sempre eu sou contra o extremismo. E sou contra o extremismo dos dois lados. Dos dois lados. Seja da direita, que é muito sério, grave, como da esquerda. Eu prefiro construir algo que seja o melhor para a nossa cidade, que seja bom para a nossa cidade, dentro das oportunidades que a gente tem aqui, que a gente não pode continuar perdendo em função de desmandos que o atual prefeito vem fazendo. Então, quem quiser somar para construir uma cidade melhor para todas as pessoas que moram aqui em São José, podem vir conversar conosco. Obviamente que a gente tem um lado claro aqui, que é o lado do campo progressista. Nós não vamos conseguir ter alguém da direita do nosso lado. Dificilmente vai ter alguém da direita do nosso lado, né, da extrema direita. Não vai ter. A pessoa, só se a pessoa mudar. Deus queira que mude, né? Quem sabe muda, né? Porque a gente muda aí, né? Que não podemos perder a esperança de alguém mudar de lado nessas coisas, né? Até vi, viu? Eu teve uma época aqui, Guilherme, que eu teve um período que tinha um cara aqui na feira da Vila Industrial. Ele ficou, desde a época do golpe da Dilma, ele me atacava e xingava o PT e ficava numa brigaiada. E eu, toda vez eu escutava, ele xingava, chamava a gente de ladrão, corrupção, quadrilha, xingava, e eu todo sábado quietinho ali. Ele passava, ofendia, os feirantes via e eu ficava ali. Ele ficou fazendo isso comigo 5 anos, cara. 5 anos. Todo sábado ele passava e me xingava. Xingava. De repente, em 2022, ele parou perto de mim lá, já esperando ele me xingar de novo, né? Ele pegou, não, eu quero conversar com você. Eu falei, ué, você não vai me xingar de novo, chamar eu de tudo quanto é nome, tudo. Falei, cara, você passou 5 anos aqui, e todas as vezes que eu te enchi a paciência, você nunca levantou a voz para mim. Você só dava tchauzinho e tocava a vida, nunca brigou comigo. Estou vindo aqui para te pedir desculpas e para dizer que eu vou votar no Lula, porque o Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Caiu a ficha para mim, tal. O cara veio falar isso para mim depois de. Então, assim, depois dessa, eu posso dizer uma coisa para você: eu não perco a esperança. Pode ser que a gente tenha dificuldades, mas eu acredito ainda que é possível a gente mudar o que as pessoas pensam, mostrar que o nosso projeto, que o projeto da esquerda é melhor. O projeto da esquerda é ser bom com as pessoas. Eu acredito, sempre gosto de falar isso. O que é ser de esquerda? É ser bom com as pessoas, é praticar justiça social, é praticar solidariedade, é aceitar a diversidade, é trabalhar para que o orçamento seja para todo mundo. São coisas boas. Então, eu vou muito nessa linha, né, de que a gente, quem sabe, trazendo essa mensagem positiva, de a transformação que seja benéfica para todo mundo. É lógico, para fazer a transformação benéfica para todo mundo, não pode ter essa injustiça de poucos ganhando muito e muitos ganhando pouco. A gente tem que trabalhar isso. Isso incomoda as elites. Mas aí não tem como, né? A gente está do lado que a gente precisa estar do lado daquele lado oprimido que a gente precisa fazer erguer e mostrar que ele tem voz e vez. Wagner, eu queria, né, ainda estender essa conversa e eu peço até desculpa que eu acho que eu estou de início aí de bronquite. Eu Cuidado queria. aí, meu. Oi? Não, Cuidado tudo aí, bem. né? Cuidado aí. Essa época não é. Vou brincar com isso, não. Não, tudo bem. E eu queria pegar como exemplo a questão do próprio governo Lula, né? Eu vejo muitos setores ligados, por exemplo, ao PSOL, né, fazendo uma análise dizendo que o centrão, né, a ala mais direita, está começando a compor, né, com o bolsonarismo, né? Aí eu pergunto para você, não estou falando da pessoa que estava lá, né, conversando com você e pediu desculpa na feira, mas o político, né? Não corre o risco não corre o risco de ter traição no futuro? Guilherme, vamos lá, vamos trabalhar pela realidade atual.
Nossa coligação hoje é PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede. Essa é a nossa coligação. A gente não tem. Quando você tiver a possibilidade de diálogo, conversas, a gente tem que fazer conversa com base em programa, projetos claros, tal. O que não dá para fazer o comparativo com o governo Lula. A gente pode fazer o comparativo do que aconteceu no governo do Carlinhos. O governo do Carlinhos e o governo Lula estão até meio parecidos. O que aconteceu nos dois governos? O governo do Carlinhos e o governo Lula. Nós ganhamos a eleição para o executivo e perdemos no legislativo. Nós não ganhamos no legislativo. O Carlinhos teve uma imensa dificuldade quando teve a Câmara contra ele. Porque hoje o Poder Legislativo, graças ao modelo que o Bolsonaro tem feito aí, está raptando o orçamento. Está pegando parte do dinheiro que é de responsabilidade do Executivo administrar o país, a cidade, o município, e está pegando para o Legislativo. E o Legislativo, quando ele quer jogar contra, ele joga. Eu não estou falando que todo o Legislativo tem que acompanhar o mesmo governo, o mesmo prefeito, o presidente. Mas a gente precisa ter um legislativo que realmente respeite um pouco aquilo também que a população escolheu nas urnas para o executivo. Hoje, o Lula não tem maioria no Congresso. Nós perdemos a eleição do legislativo, mas perdemos feio. Não perdemos um pouco, não, mas perdemos feio. Vale várias discussões, críticas, análises sobre isso. A esquerda perdeu feio no Congresso Nacional. E o Carlinhos perdeu feio aqui na Câmara Municipal. E aí você fica com uma situação que é muito mais delicada a negociação para viabilizar os projetos. Né? As pessoas falam, nós temos que trabalhar mobilização social, trabalhar a organização. Estamos tentando. Você vai tentar mobilização social, mas quem tem um voto no legislativo é o deputado, é o vereador, que foi eleito também, mesmo que a gente não goste deles. Então você precisa trabalhar de uma maneira, ao mesmo tempo, mantendo suas bandeiras, seus princípios, e não deixar que o legislativo vire uma pedra a ponto de você destruir todo um projeto que foi colocado na eleição, quando da eleição de um prefeito, de um presidente. É uma situação complexa. É o que eu falo aqui em São José dos Campos. Eu tenho falado muito isso. Vai votar na pré-candidatura da esquerda, vai votar na pré-candidatura do PT, vai votar na pré-candidato Wagner, vote também nos vereadores que são ligados a essa pré-candidatura, para a gente ampliar na Câmara Municipal o número de vereadores desse campo. Não adianta nada votar no Wagner para prefeito e vota num candidato bolsonarista contra o Wagner lá. Aí vai prejudicar, inclusive, a implantação dos nossos projetos e vai prejudicar a cidade. Então, essa eleição, eu estou muito mais otimista nessa conscientização da população, de que há necessidade de, na escolha do projeto, e se a escolha do projeto escolhe o prefeito e o vereador do mesmo campo, para a gente diminuir esse problema que a gente está vivendo hoje no Brasil. Wagner, fala um pouco aí do orçamento, né, em relação a da prefeitura, né? Pelo que me consta, né? A prefeitura vai entregar, a atual gestão vai entregar a cidade num déficit muito grande, né? Se eleito, né? O que você pensa em reverter esse déficit, né? Vamos lá. Nós devemos estar com um déficit temporário aí, porque o prefeito está querendo fazer medidas eleitoreiras aí para a questão da eleição. São José, ele vem de superávit. Se está tendo déficit desse ano, que apontou ali o Tribunal de Contas, ele está usando ainda o superávit dos anos anteriores. São José é uma cidade que ela tem condição financeira, em função dos recursos que recebe, da ampliação dos investimentos do governo federal aqui e tal, ela tem uma condição invejável de orçamento. O que a gente discute sempre aqui é que o orçamento, ao invés de ser feito para ajudar a cidade como um todo, ajuda um pedaço da cidade e esquece o resto da cidade. Então, eu tenho muita tranquilidade de dizer o seguinte, que o que a gente precisa fazer? A gente precisa ampliar parcerias com quem quer ajudar São José, ampliar parceria com o governo federal, ampliar parceria até, inclusive, com o governo estadual, trazer mais recursos para São José, voltar a fazer a geração de investimentos privados em São José dos Campos e cuidar para que a nossa cidade consiga usar o recurso onde mais precisa. Eu não estou preocupado com essa mudança acontecendo momentaneamente agora, porque o prefeito está ruim e ele está acostumado. Mas eu tenho certeza que a hora que a gente chegar, a gente coloca a casa em ordem
e gasta onde é necessário mais para ajudar a população. São José tem condição de fazer várias medidas aí para continuar sendo uma cidade que seja bem administrada e sendo usado obras nos lugares necessários e, ao mesmo tempo, mantendo a sua qualidade financeira, que está ruim esse ano, porque o prefeito, no seu desespero, está começando a gastar mais do que arrecada, utilizando até superávit de anos anteriores. Lembrando que São José, na sua imensa maioria dos anos, em quase todas as administrações, sempre teve superávit. Wagner, né, ainda nesse tema, né, mas expandindo um pouco aí para a questão nacional, uma das coisas que, de fato, eu sou crítico, né, e eu não tenho problema nenhum de falar isso com você, é sobre o arcabouço fiscal, né, do governo, né, que inclusive, na minha avaliação, é o que está levando o governo a ter dificuldade de negociar com os servidores federais que estão em greve. Como que você vê esse arcabouço fiscal, se você apoia ou não, e se você apoia, você pretende levar essa medida para São José ou você acha que é bobagem? Vamos lá, uma coisa não se aplica a outra. O arcabouço fiscal é uma coisa, trabalhar a administração de São José é outra coisa. O que a gente não pode fazer é gastar mais do que arrecada. Isso não pode. Eu não sou. Eu tenho responsabilidade na questão daquilo que a gente faz. Não dá para ser oposição por oposição e sair arrebentando as coisas, né? A gente arrecada um determinado valor, pode gastar dentro desse valor. São José tem condições de você fazer o melhor para a população as coisas. E para fazer melhor para a população as coisas, é só direcionar os gastos para os lugares certos e para os lugares que mais precisam, né? A gente precisa valorizar o servidor de São José, precisa investir na periferia, precisa parar de gastar onde não deve. Gastou 70 milhões numa ponte estaiada que não serve para nada, gastou milhões e milhões de reais em outras obras aí que não servem para nada. O que a gente precisa é gastar onde é necessário. São José tem condição financeira para isso e nós precisamos fazer com que tenha mais investimentos em São José para continuar tendo um orçamento que realmente atenda às necessidades da cidade. E aqui não se aplica arcabouço fiscal, aqui se aplica o que já está na lei de responsabilidade fiscal, todo aquele regramento que nós já temos há muitos anos, é só continuar nesse processo de trabalhar no sentido de que aquilo que a gente faz em casa. A gente não gasta mais do que arrecada, porque senão a gente se ferra com o banco, se ferra com um monte de coisa. A mesma coisa vai para a cidade. Você vai gastar o dinheiro que você tem, que sempre sobra todo mês uma parte desse dinheiro, vai gastando onde é necessário. Em relação à questão do governo federal, vou falar como servidor público federal, porque eu sou servidor público federal. Nós passamos 6 anos sem nenhum tipo de aumento. 6 anos sem nada, com ataque aos direitos, com toda a destruição. É óbvio que quando ganha o presidente Lula, há uma expectativa enorme de a gente conseguir corrigir as coisas. Está sendo feito. O governo Lula deu 9% de reajuste, depois de 6 anos sem nada. Deu 9% de reajuste para os servidores, para todos os servidores, né? Tem uma discussão em mesa de negociação em todas as carreiras acontecendo, seja na carreira de educação, na carreira da Receita Federal, na carreira do INSS, na carreira da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, na carreira do IBAMA. Está tendo várias mesas de negociação discutindo e reestruturando as carreiras de todos os servidores, né? Eu não vi a maioria dos servidores fazer greve na época do Bolsonaro. Não vi, né? É bom que faça uma movimentação agora, lógico que é. Ajudou a eleger o governo Lula, tem direito de cobrar e de estar fazendo a coisa. Lógico que não fez no passado, mas vamos lá, né? Eu acredito, inclusive, que a questão da educação especificamente, e logo. Opa, eu acho que o volume está no mudo. Estamos aqui com um pequeno problema aqui na entrevista, né, do Wagner, está dando algumas oscilações, né? Acho que agora realmente travou, né? Alô, Wagner, tá na escuta? Acho que realmente, né, Voltou? travou. Oi? Vê se Deu um voltou. sinal. Pronto, pode continuar. Eu não lembro de onde que eu parei, que eu fiquei falando bastante aqui. A educação, Oi? da parte da educação. Então, o que eu acho? Eu tenho certeza que vai ter uma negociação que vai finalizar esse processo da greve que está tendo no setor da educação. Não é em todas as áreas do governo federal. Tem alguns setores que estão em greve, outros não.
Mas o governo Lula, inegavelmente, ele já avançou em muita coisa para os servidores públicos. Muito mais. Ele retomou os concursos públicos, porque estava tudo sem funcionário. Ele criou mesas de negociação em quase todas as carreiras. Ele já fez alguns reajustes nos anos anteriores. Né? É lógico que o ataque foi muito grande e o que foi a destruição de 6 anos do governo Temer e Bolsonaro, você não faz de um ano para o outro. Você tem que ter um escalonamento em relação a isso. Então, eu tenho certeza de que a gente vai ter. E em relação à questão do arcabouço fiscal, dentro daquilo que foi colocado de proposta, nós estamos numa situação hoje, arcabouço fiscal, que é muito melhor que aquilo que tinha anteriormente, né? Que você hoje dá uma margem para investimento, você dá margem para uma discussão de gastos sociais que não era possível no modelo anterior. É o ideal 100%? Não é. Mas é o que é possível fazer dentro da realidade política que nós estamos vivendo hoje, em função da situação do cenário. Volto a dizer, o cenário que a gente tem no Congresso Nacional não é uma coisa simples, o que a gente está passando no Brasil. Wagner, vamos aí para a última parte da entrevista, né? E fazer uma pergunta aí sobre as pesquisas, né? Recentemente, as pesquisas deram você em terceiro lugar. Em uma pesquisa anterior, o Dr. Elton estaria na sua frente, né? Do período que vocês puderem começar a fazer campanha até as eleições, o que fazer para reverter né, esse número? Vocês chegarem pelo menos no segundo turno? Vamos lá. Nós temos clareza daquilo que a gente pensa para São José. Eu quero o melhor para a nossa cidade. Sou de São José dos Campos, conheço os bairros de São José dos Campos, faço questão de andar e conversar com a população aqui para a gente pensar e discutir a melhor proposta para São José. São José tem um programa de televisão para falar da questão eleitoral, tem as redes sociais, então, a hora que começar a campanha, vai aparecer muita coisa nova para a gente mostrar para a população. E, assim, eu estou muito tranquilo, porque a gente começou a pré-campanha agora há pouco, foi no nosso lançamento que aconteceu no final do mês de abril. E essa segunda pesquisa, que eu já apareço em terceiro lugar, já é reflexo desse lançamento que a gente fez da pré-candidatura. Né? Tenho certeza que a gente vai crescer muito ao primeiro ver que as pessoas vão identificar que a candidatura ligada ao presidente Lula, a única candidatura ligada ao presidente Lula aqui, é a nossa candidatura, é a única, né, que é ligada ao presidente Lula. Então, o primeiro passo é: você que é eleitor do Lula, você que é do campo progressista, venha conversar conosco. Né? Essa é a candidatura que possa fazer parceria com o governo federal, que possa colocar São José num outro rumo. Do lado contrário, nós temos 3 candidaturas bolsonaristas, 3 candidaturas que pensam a mesma coisa, só muda o nome, mas é igual no jeito de pensar. Né? E que trouxe vários problemas também, e que vai trazer muitos problemas para São José se continuar nessa linha extremista, sem cuidar de nossa cidade. Eu estou com muita tranquilidade que, seja nos debates, nas conversas de bairro, quando a gente mostrar as nossas propostas, quando a gente mostrar o que a gente conhece da cidade, o que a gente está tentando oferecer para fazer com o orçamento da prefeitura, que a gente vai crescer. Já estamos crescendo, e isso vai ser uma continuidade até chegar à eleição, onde, se Deus quiser, a gente vai estar no segundo turno, e aí no segundo turno é outra discussão, é outra maneira de fazer aí o debate, mas eu estou muito animado aí de que a gente, principalmente porque a gente começou essa eleição de 2024, numa situação muito melhor que em 2020. E a gente está num crescimento. O mais importante é isso. Está começando agora, é uma eleição onde os 3 candidatos da direita, um é ex-prefeito e ex-deputado federal, o outro é o atual prefeito e o outro é deputado estadual. Então, estão na mídia toda hora. A gente vai chegar agora, no momento eleitoral, tentar equilibrar as forças, mesmo com todas as dificuldades, mas nós vamos ter o nosso espaço para mostrar as nossas propostas, e eu tenho certeza que a gente vai virar esse jogo aí. E, Wagner, para a gente finalizar, outra pergunta que eu já fiz, e se você puder responder de forma mais elaborada, né? A gente já falou aí, já tratou nos meados, mas acho que é importante reforçar, assim. De 0 a 10, qual que é a nota que você dá aí para a gestão do Anderson Faria? 5. 5? Você não está sendo muito bom. Não está sendo muito bonzinho?
Não, porque eu acho o seguinte, tem umas coisas que acontecem em São José, que eu acho que até se você tiver sem o prefeito, anda na cidade. Por exemplo, São José é uma cidade que é muito famosa pela questão da limpeza, uma série de coisas aí. O Anderson pisou na bola na questão do lixo. Nunca a cidade ficou com tanto lixo na rua, com tanto problema relacionado à questão do lixo. Uma coisa positiva que ele esconde, que ele fez, foi que ele não deixou de colocar a Prefeitura de São José para disputar os programas do governo Lula. O Lula colocou o PAC e a Prefeitura entrou com alguns projetos lá. E eu até achava que ele não ia entrar. Pelo menos isso ele fez. O problema é que ele não tem coragem de dizer que ele entrou pedindo verba para o governo Lula, né? Mas ele entrou pedindo o governo Lula. O governo Lula selecionou alguns projetos de São José que eu espero que, se a gente ganhar a eleição, quem vai implantar esses projetos vai ser a gente. O governo Lula acabou de liberar verba aqui para várias coisas, né? O governo Lula liberou verba aqui para a creche do Santa Júlia, na região do Putim, para um centro comunitário no Mariana 2, para uma UBS grande porte ali na região do Monte Rei, ali na região do Campo São José, para a construção de um centro especial de reabilitação no valor de 15 milhões de reais, um prédio para trabalhar a reabilitação, atendendo o município de São José, Paraibuna e Monteiro Lobato, e acabou de liberar mais de 60 milhões para financiamento de aquisição de mais ônibus elétricos para a nossa cidade. Então, o governo Lula está investindo em São José, o governo Lula fez essa parceria fortalecendo o BNDES para financiar os aviões, quem compra avião da Embraer, gerando emprego em São José. Então, tem muita coisa do governo Lula aqui. O que acontece? A prefeitura, ela até faz as inscrições, mas o prefeito atual ele não tem coragem de dizer que ele foi no governo Lula fazer parceria. Fica querendo fazer aquela política mesquinha. Mas eu prefiro ficar com a parte boa, que ainda bem que a prefeitura foi lá fazer as inscrições desses projetos, porque assim que a gente, se der certo, ganhar a eleição, a gente que vai aplicar esses projetos na prática aqui, numa parceria ainda maior com o Lula. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista no Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a participação do Wagner, né? Achei muito boa a conversa, né? Com todas as divergências, né? Que a gente expôs aqui, mas acho que debate saudável é isso, divergências aí, mas com respeito. E passo a bola aí para ele fazer suas considerações finais, né? Vamos lá. Primeiro, Guilherme, agradecer a oportunidade da conversa. Muito obrigado aí pelo esse espaço. Dizer que é sempre que for possível a gente está aqui para conversar, porque se quer fazer algo diferente na cidade, a gente precisa fazer com diálogo, com democracia, com transparência em tudo. Isso é uma coisa que eu gosto de dizer, que a gente vai radicalizar a transparência da prefeitura. A prefeitura esconde muitos dados, né? E os dados têm que ser todos abertos para a população poder participar, né? E com todo mundo participando, a gente consegue fazer uma cidade melhor. Então, quem tiver sugestões, opiniões, críticas, aqui está uma pré-candidatura de alguém que é de São José, que quer ajudar a população de São José. Então, para que a gente possa fazer um melhor programa para São José, é fundamental que tenha a mão de muita gente construindo e colaborando nesse projeto novo para a nossa cidade. Então, desde já agradeço a oportunidade, me coloco sempre à disposição para estar colaborando com as ideias e os debates. E nessa eleição, participem dela mesmo, participem, discutem, porque a eleição é uma disputa de narrativas. É o momento da gente colocar várias demandas, de assumir compromissos, de fazer com que todos os candidatos a prefeito também assumam compromissos de resolver os problemas que nós temos em nossa cidade. E São José é uma cidade que tem condição de resolver muita coisa. Precisa ter um prefeito que realmente saiba escolher as prioridades corretas. E esse é o nosso compromisso aqui. Obrigado, grande abraço a você, Guilherme, abraço a quem estiver nos ouvindo, e estamos aqui à disposição, só procurar a gente nas redes sociais, que a gente está aqui para colaborar e construir junto o melhor para a nossa cidade. Então é isso aí, pessoal. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Wagner, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, e peço aqui que se inscreva no canal Podcast e Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aí as nossas entrevistas, matérias, programas, tem, né, matéria aí de como foi a convenção aí do Wagner, né, que foi recentemente, vai ter
de outros pré-candidatos também, né? E vamos seguir fazendo o debate eleitoral como a gente sempre fez, né? Sempre aí expondo aí para as diferentes forças, né, do campo aí progressista, do campo da esquerda, né, para dar voz, né, para fazer principalmente para além da eleição, fazer a luta, né, avançar, que é o mais importante de tudo isso. Então, ao Wagner, a todo muito obrigado. E a programação, né, continua. Fique aí atento para as próximas novidades aí, tanto da questão eleitoral, mas também, né, de outros temas que iremos tratar. Então, um forte abraço e fui.